Olá, bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal, transmitido agora pelo nosso canal no YouTube. Então acesse lá, se inscreva no canal, deixa o seu like lá e compartilhe com as pessoas que você conhece das suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é expor a palavra de Deus, o texto sagrado, tanto que a gente tem falado de palavra e essência, palavra de Deus e essência, a essência do texto bíblico. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje o título é Jesus, o Pão da Vida, e vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 até os 59. É um texto longo, mas nós vamos ler, até porque o nosso objetivo é esse, fazer a palavra de Deus conhecida. Então, vamos ao texto. João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Desculpa, versículos 22 até os 59. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguia nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que me enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me todo aquele que o Pai me dá virá a mim. De modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desce do céu. E perguntavam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: desci do céu? Jesus lhes respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, deixa eu localizá-los no contexto do capítulo 6. Capítulo 6 começa narrando a primeira multiplicação dos pães, depois aquele episódio em que Jesus anda sobre o mar e vai encontrar os seus discípulos, onde ele diz a máxima para os discípulos no meio da tempestade: tende bom ânimo, sou eu. E então acalma a tempestade, entra para o barco e eles chegam logo ao destino. A partir daí, então, rapidamente João narra nos versículos 22 a 25 que Jesus foi para Cafarnaum. De Tiberíades, onde ele estava, atravessou o mar em direção ao norte e foi para Cafarnaum. Atravessou o mar é uma forma de expressão. Normalmente, quando a gente fala atravessou o mar, dá-se a ideia de norte a sul, de leste a oeste, aliás. Mas Jesus foi do sul, em Tiberíades, onde ele estava, que estava na dimensão oeste do mar da Galileia, e subiu para Cafarnaum, que era no norte do mar da Galileia. E então, Cafarnaum ficava perto de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E então ali ele vai para a sinagoga de Cafarnaum e ensina todas essas verdades que eu li aqui. A sinagoga era o local de ensino dos judeus. Uma vez perdido, perdido não, quando o povo foi para o exílio, que eles começaram a desenvolver as sinagogas. E então, que era um local, um centro de ensino. E onde Jesus foi ensinar? No centro de ensino dos judeus, que eram as sinagogas. Então, Jesus entra na sinagoga e é ali que ele ensina sobre o pão da vida. Primeiro, no versículo 26, vou fazer alguns destaques. No versículo 26, Jesus respondeu: em verdade vos digo que me buscai não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. É uma referência aqui à multiplicação dos pães, que tinha sido um milagre imediatamente anterior em Tiberíades, às margens do mar da Galileia, a margem oeste do mar da Galileia. E então, agora os discípulos e outros seguidores de Jesus pegam os barquinhos e sobem em direção a Cafarnaum, porque descobriram que Jesus tinha ido para lá. Certamente a notícia se espalhava rapidamente. Então eles perguntam: quando chegaste aqui? Jesus diz: olha, vocês estão me procurando porque vocês querem alimento material.
Mas Jesus diz: comeram do pão e ficaram satisfeitos. E no versículo 27 ele diz: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, não é a comida espiritual que vai, não é a comida material, desculpem, que vai lhes dar a vida eterna, mas é a comida espiritual, é o alimento espiritual, é o pão da vida. Daí o título e o contexto aqui. E no versículo 27, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Né? Trabalhai, a mesma palavra usada para trabalhar aqui é usada no versículo 29, quando Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que me enviou. A palavra obra aí é a mesma palavra usada no grego para trabalhar, no sentido de que vocês querem me seguir, têm que trabalhar pelas coisas espirituais, pelas verdades espirituais. E aí o versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus que eles tinham que fazer? Crede naquele que me enviou. Crede que eu sou o Messias, crede que eu sou divino. Vocês viram os sinais. Os discípulos tinham visto o milagre também de Jesus andando sobre as águas e acalmar o mar e chegar logo ao destino. O povo, de modo geral, tinha recebido o alimento material, o pão, a multiplicação dos pães. E Jesus disse: olha, eles querem saber o que fazemos para fazer as obras de Deus, porque eles entenderam que as obras de Deus eram os milagres. E Jesus esclarece: não, 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 a obra de Deus é crer naquele que me enviou. A obra de Deus principal é ter fé em Jesus Cristo, é crer que Jesus é o Messias, é crer que Jesus veio para salvar a humanidade. Deus se manifestou em Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a verdade que João ensina no capítulo 1. Então, a obra de Deus, Jesus diz, é crede naquele que me enviou. Ele está repetindo isso, que João já narra que Jesus tinha falado isso em capítulo 3, versículo 15, para que todo aquele que nele crer em Jesus tenha a vida eterna, e o versículo 16, que é o proto-evangelho, o resumo de todo o evangelho, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus repetiu essa verdade também aqui no capítulo 6, no versículo 40. Veja, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também Jesus repetiu essa verdade no versículo 47, né? Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Qual é a obra de Deus que eles têm que fazer? Crer em Jesus Cristo. Crer para ter em seu benefício a maior obra que Deus fez em favor da humanidade. Enviar Jesus Cristo como verbo de vida para salvar a humanidade. Então, esta é a obra principal de Deus. Consequentemente, a partir dessa fé, dessa crença, então outras obras que podem ser os milagres, então podem acontecer. Podem, mas a principal obra que precisa acontecer é crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí eles perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos, para que creio em ti? O que você realiza?
E aí eles voltam à questão do maná. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes do céu o que comer. É uma verdade lá de Êxodo, quando Deus manda o maná para alimentar o povo no deserto, que é repetido pelo salmista e que eles então citam para Jesus. E o que Jesus responde? Em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão para vocês, foi meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão. O verdadeiro pão não é o que foi multiplicado lá no capítulo 6 inicial, na multiplicação dos pães. O verdadeiro pão espiritual é o próprio Jesus Cristo. Por isso que a principal obra é crer em Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ora, quem desceu do céu? Jesus Cristo. Então, esse verdadeiro pão, a palavra verdadeira aqui tem o sentido daquele pão que nutre espiritual e eternamente. Quem é este pão? Jesus Cristo. Quem deu este pão? Deus o Pai. Então eles pedem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Tal qual a mulher do capítulo 4, quando soube que Jesus era a água da vida, ela pediu, dá-me sempre dessa água. E Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então é o pão da vida, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nutre espiritualmente e aquele que satisfaz os profundos anseios da alma humana do ponto de vista espiritual. É Jesus quem dá a certeza de vida eterna. É Jesus quem traz esperança. É Jesus quem alimenta a alma do ser humano. E então ele diz, aquele que vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque espiritualmente é Jesus quem alimenta a profundidade dos anseios espirituais, ou os mais profundos anseios espirituais do ser humano. O versículo 37 é muito interessante, que precisamos ler o versículo 37 junto com o 40, com o 41 e com o 44, quando Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Se tem fé em Jesus Cristo, Jesus jamais o rejeitará. Jesus o aceitará, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Por isso que ele diz, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Pela fé em Jesus Cristo, ninguém se perde. Então a fé é a base para a salvação. E os judeus então começaram a criticá-lo, pois disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus diz, não me critiqueis, e o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz que aquele que vai a ele, que tem fé em Jesus Cristo, ele jamais o rejeitará, fica aqui o mistério de que ninguém crê em Jesus Cristo se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter fé em Jesus Cristo, eu sou atraído a Jesus Cristo para ter fé, atraído por Deus a Jesus Cristo para ter fé. É a graça de Deus se manifestando ao ser humano. O amor de Deus se manifestando em Jesus Cristo para salvar a humanidade. E então, o versículo 47 repete esta verdade. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, é no presente, tem a vida eterna. Lá no versículo 40 ele diz,
tenha a vida eterna no presente, então a vida eterna é no presente, e eu ressuscitarei no último dia, é no futuro, então é presente e futuro essa salvação. E no versículo 48 ele vai repetir o clássico: eu sou o pão da vida. Aliás, são 7 afirmações que Jesus faz do eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo e outros mais que nós vamos estudar no decorrer do Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E daí hoje é domingo de Páscoa e Jesus fala: se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Comemoramos na Páscoa a ressurreição de Jesus Cristo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Lógico que isso aqui é pela fé e é do ponto de vista espiritual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, crê na sua morte e ressurreição, que Jesus está profetizando aqui, pela fé, espiritualmente come da carne de Jesus Cristo e bebe do seu sangue. Aqui é figurativo, é no sentido espiritual. A minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, é assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa dele, por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Jesus é o pão da vida. É este o grande ensinamento deste trecho do Evangelho: crer em Jesus Cristo e se alimentar de Jesus Cristo. Se alimentar espiritualmente de Jesus Cristo, através do conhecimento das Escrituras, que é o que eu procuro fazer aqui, palavra e essência, e através da oração. A oração é eu falar com Deus. Quando eu estudo a palavra de Deus, Deus fala comigo. Que é isso que Deus faz agora quando você me ouve. Deus está falando com você através da palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. E então, Jesus termina dizendo que este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram um maná no deserto e morreram fisicamente. Quem comer este pão viverá espiritualmente para sempre. Tem a vida eterna no presente e eu ressuscitarei no último dia, no futuro. A salvação é presente e é futura. É uma tensão entre o já temos a salvação, e o ainda não se concretizou totalmente a salvação, porque essa salvação se concretizará totalmente quando Jesus vier na sua segunda vinda ou quando nós morremos. Então estaremos para sempre com ele. Por isso que é também futura. É presente, temos a salvação, temos o alimento espiritual, temos satisfeita a sede espiritual, e é futura também. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem crer em Jesus Cristo tem a vida eterna, presente e futura. Muito obrigado por me ouvir. Se esse estudo te ajudou, então compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva lá no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, que Deus os abençoe.